Bom, para não atrasar, eu, vou começando aqui o painel, o André pontualmente estava aqui no horário, e eu até peço desculpas aqui um pouco pelo atraso da mesa anterior. É, André, por favor, pode fazer uma apresentação aqui, só um segundo. Pode pegar aqui o negocinho. Tá, joia. Bom, Andréa Jurgens Rios, é da Business France, a agência do governo francês de apoio à internacionalização da economia francesa, de exportação e investimentos estrangeiros na França. O André tem uma apresentação muito interessante sobre o crescimento do uso de bioinsumos no Brasil e o posicionamento da França nesse cenário. Então, André, por favor, vou passar para você começar. Muito obrigado, Álvaro. É bom que aí a gente deixa o pessoal chegar pouco a pouco. Deu um giro aí, mas o pessoal está entrando pouco a pouco. Ah, pode aguardar um pouquinho e enquanto isso eu já posso me apresentar. Bom, já vou começando dando uma dor de cabeça em todo mundo, que dizendo que eu sou um franco-luso brasileiro. Como assim? A minha mãe é brasileira, meu pai é português, eles se encontraram na França. Aí eu nasci na França, cresci lá, me formei lá e fiz o caminho contrário dos meus pais. Estou morando aqui no Brasil, estou muito feliz, pretendo ficar. É, e hoje, a ideia é eu falar um pouquinho do crescimento desse uso de bioinsumo. Bioinsumo parece uma palavra que talvez pouca gente conhece. Sabem o que é bioinsumo? Levantem a mão se sabem o que é. Ah, o nosso engenheiro agrônomo sabe, que bom. Ótimo. Duas pessoas. O pessoal que está entrando já sabem o que é um bioinsumo? Ótimo. Legal. Mas a maioria não sabe, então vai ser legal. Bom, um pouco sobre o meu percurso. Eu me formei em administração, na França, em Montpellier, que por acaso é a capital da agricultura tropical, e a gente tem uma sede da Embrapa lá. Pouca gente sabe, mas é a única unidade da Embrapa na Europa, fica em Montpellier, na França. Eu fiz um ano de intercâmbio em Florianópolis, na UDESC, na Estadual de Santa Catarina, e hoje estou morando em São Paulo. Eu vim de São Paulo com o Delfan, que é o engenheiro agrônomo do nosso time, e eu vou agora apresentar um pouquinho da Business France. Para onde eu devo... sabe para onde eu devo... Pronto. Então, quem somos? Melhor eu dar sinal para você quando passar o slide, então. Pode ir agora? Ótimo. Bom, quem somos? A Business France é a agência do governo francês, que é responsável pela internacionalização da economia francesa. Isso ajudando, apoiando as empresas da França que querem se internacionalizar pelo mundo, mas também as empresas internacionais de fora que querem ir para a França. Por isso que nosso logo são duas flechas, uma que sai da França, uma que entra na França. Para isso, somos cerca de 1.500 funcionários, uma agência grande, né? Onde metade dos funcionários estão na França e outra metade espalhados em 80 países do mundo, incluindo o Brasil, onde temos 30 pessoas trabalhando, né? Qual é o trabalho dos nossos colegas na França? Conhecer bem o território francês, conhecer bem as empresas da França, onde estão nossas forças para poder alocá-las onde tem oportunidade no mundo. E qual é o papel da gente? Da gente, aqui falando no time de agro brasileiro, né? Qual é o nosso papel? Delfan, que está aqui, nosso engenheiro agrônomo, responsável pela área de agricultura. Maria Clara, responsável pela área de pecuária. Tatiana, responsável pela área de vinhos e bebidas. Luciene, área de varejo, produtos gourmet. Camille, que veio da França, né, para prestigiar um evento que a gente fez de vinhos e alimentos. E a Emma, que estava em estágio com a gente. Qual é o nosso papel aqui no Brasil? O nosso papel é um papel de formiguinha. A gente vai conversar com todo mundo, a gente vai em feiras como a Green Rio, a gente vai no Mato Grosso, a gente vai no Paraná, a gente vai no Amapá, a gente vai em todo o Brasil para tentar entender onde estão os desafios brasileiros e onde a gente pode alocar nossos recursos franceses e as inovações que a gente pode ter na França, né? Porque não serve para nada eu ajudar uma empresa inovadora francesa
se ela não está adequada, e se o produto não está adequado ao Brasil. A gente tem que fazer primeiro essa pesquisa de campo, entender onde estão os desafios, para ir buscar o que tem de mais pertinente na França. Então, esse é o nosso papel, em cada um desses setores que eu comentei. E aí que vem o bioinsumo, que é um desses assuntos que a gente identificou tendo um alto potencial. O que é o bioinsumo, gente? 3 pessoas sabiam o que era, então eu vou explicar. O bioinsumo ele é um produto, o processo ou tecnologia de origem vegetal, animal, microbiana, destinado ao uso na produção agropecuária. Então, vocês sabem que uma planta, para ela crescer, ela precisa principalmente de 2 coisas. Ela precisa de nutrição, que a gente chama de fertilizante, e ela precisa também de defensivo, porque existem, ainda mais num país tropical, inúmeras pragas que podem destruir os nossos cultivos. Então, a proteção é importantíssima. Como se faz a nutrição e como se faz a proteção desde muito tempo? De forma química. E hoje, olha que legal, e pouca gente sabe disso. Até no Brasil, a gente não sabe que a nossa agricultura está caminhando para uma sustentabilidade imensa. Olha que legal, o Brasil está investindo maciçamente em bioinsumo. E a França tem muita tecnologia em bioinsumo. Então, tem aí um match a se fazer. Falando mais especificamente de bioinsumo, a gente tem os que a gente chama de fungos, né? A gente tem macro-organismos, os macro-organismos são insetos, né? A gente tem extratos vegetais e a gente tem micro-organismos, que podem ser vírus ou bactérias, geralmente. Simplificando aí, pessoal, no máximo, tá? Esses micro-organismos e macro-organismos, eles podem ou defender a planta contra um invasor, uma praga, né? Por exemplo, ali a vespa, ela pode plantar seus ovos dentro de ovos de espécies invasoras, de pragas, para destruí-las. Olha que incrível. Os fungos, eles podem também acelerar a absorção de determinadas moléculas pelas plantas. Mesma coisa para as bactérias. E aí que a gente vai falar mais especificamente de mercado. Com 3 dados aí importantes. O primeiro é que a gente está falando de mercado que cresce 40% ao ano. Gente, vocês têm noção do que é 40% ao ano? É muita coisa quando se fala de um setor. Muita coisa. 3 bilhões de dólares, que é o tamanho que o mercado deve atingir até 2030 no Brasil. No Brasil, só no Brasil. E aqui, esse último dado que é o mais recente, o Brasil é o líder hoje na adoção de produtos de bioinsumo. O líder. Não tem país que cresce mais rápido que o Brasil. Não tem uma agricultura que está se tornando mais sustentável hoje que a agricultura brasileira. A gente deve se orgulhar disso. E o brasileiro hoje, geralmente, a gente viu aqui quando eu fiz a pergunta, não sabe disso. Então, eu como brasileiro, como franco-brasileiro, estou orgulhoso disso. E por quê? Por que a gente tem um mercado que cresce tão rápido? Por que a gente tem um mercado onde a gente é líder? Por quê? Porque tem uma coisa simples, é que o Brasil, a agricultura brasileira é gigante, mas ela é extremamente dependente das suas importações de matérias químicas e de produtos químicos para nutrição vegetal e para proteção também dos nossos cultivos. A gente importa do mundo inteiro, da China, da Europa. Então, esse setor, ele propõe que a gente venha buscar na nossa natureza extratos vegetais brasileiros, micro-organismos brasileiros, macro-organismos brasileiros, para usá-los para defender os nossos cultivos brasileiros. Então, aí tem um mercado estratégico. A gente vai cada vez mais ficar autônomo na nossa agricultura, mas isso pode se fazer em sinergia também com os outros países. A França, por exemplo, com suas tecnologias, eu vou dar um exemplo bem simples. Um micro-organismo, para ele ser usado na lavoura, ele tem que resistir a certos níveis de temperatura, né? Quando a gente vai usá-lo num campo de soja, no cultivo de soja, por exemplo. Na França, uma das empresas que a gente acompanhou, ela propunha uma microencapsulação das bactérias para protegê-la da temperatura, para ela poder viver mais tempo e a gente poder usá-la no campo. Então, essa empresa está
criando essas cápsulas aqui no Brasil, abriu um CNPJ, está empregando gente e está trabalhando com a agricultura brasileira. Assim que a gente funciona. A gente indica essas empresas para se implantarem no Brasil, criarem emprego aqui localmente e fazer uma transferência de tecnologia. Isso que é bem interessante. Bom, e outra razão porque a gente cresce, porque o Brasil cresce muito. Vocês sabem que se a gente for ler a imprensa internacional sobre o Brasil, a coisa tá feia, né? A gente não fala muita coisa legal sobre a agricultura brasileira, não. Deforestação, desmatamento, agrotóxico, são várias pautas bem ofensivas, né, contra o Brasil. E isso tem que mudar, porque, de fato, o Brasil é líder. Então, essa comunicação está acontecendo. E as empresas francesas não viam essa oportunidade. Aí que esse trabalho de formiguinha que eu comentei é importantíssimo. Porque se eu e o Delfin e o time de agro da Business Force não tivesse ido a campo falar com todo mundo, a gente talvez não saberia disso. Então, a gente foi levar todo esse tema para a França. E isso está sendo feito desde 2019, que é onde começou a pipocar esse assunto de bioinsumo. Em 2020, em abril de 2020, foi nosso primeiro webinário com a Embrapa e com o Cerrado, que é como se fosse o equivalente francês da Embrapa. A gente convidou 2 pesquisadores para eles comentarem sobre esse crescimento que estaria vindo na área de bioinsumo. Bom, esse webinar foi quase como premonitório, porque em 2020, um mês depois, em maio, o MAPA lançou o seu Programa Nacional de Bioinsumos. Na verdade, não foi premonitório, a gente já estava conversando com o MAPA e a gente sabia que ia acontecer alguma coisa. Mas aí aconteceu de fato. O MAPA lançou o seu Programa Nacional de Bioinsumos. Aliás, eu vi o Alessandro Cruvinel andando por aqui, ele é o responsável do Programa Nacional de Bioinsumos a nível do Brasil. Ele tá por aí, eu encontrei ele. Bom, tendo esse Programa Nacional de Bioinsumos, a gente pensou, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que conversar com os franceses, falar para eles que está acontecendo isso tudo. A gente montou uma missão digital, era na época do Covid, né? Então a gente teve que fazer a missão de forma digital e a gente convidou 20 experts brasileiros da área privada, pública, associações, agricultores, e todos comentando sobre as práticas e mudança de práticas que estavam adotando, né? Esse evento de novembro de 2020, essa missão digital foi um sucesso. A gente teve 120 pessoas representando mais de 30 empresas conectadas. E a partir de aí, que elas viam que tinha alguma coisa, uma oportunidade concreta, a gente pôde, Business France, acompanhá-las por meio de estudo de mercado mais detalhados, pesquisas de campo, acompanhamento em determinados cultivos. E aí é que entra o nosso segundo tipo de trabalho. Primeiro tipo de trabalho, identificar oportunidades de forma coletiva. Segundo tipo de trabalho que a Business France faz beleza, a gente achou uma oportunidade, agora é tempo de acompanhar o seu projeto de forma individualizada. Aí é o que a gente fez durante todo o ano de 2021, com cerca de 8, 10 empresas. Ano passado, em 2022, o Ministério da Agricultura francês, vendo que estava acontecendo bastante coisa, decidiu subsidiar uma missão. A gente acompanhou empresas francesas pelo Brasil inteiro. Essa missão foi um sucesso. E dessas 8 empresas que vieram no Brasil em 2022, a metade se implantaram e abriram negócio no Brasil. 2023, esse ano, a gente fez uma parceria importante com o Congresso Internacional de Bioinsumos aqui no Rio. Fizemos um evento no consulado, mais 11 empresas vieram. E se a gente for ver de 2019 até hoje, das mais de 40 empresas com quem a gente conversou, 10 se implantaram no Brasil. Então, não sabiam nada do Brasil. Elas tinham um preconceito sobre a agricultura brasileira e, através do nosso trabalho, 10 se implantaram. A gente tem esse impacto real, né? Aqui são alguns exemplos das empresas que a gente acompanhou. Vocês podem pesquisar depois, mas a Stafit é uma delas, que hoje está empregando entre 200 e 300 pessoas no Brasil. Uma das outras empresas que a gente está bastante orgulhoso é a Illicit Plant, quando a gente conversou com ela, eram 4 pessoas. Hoje estão em 100. No Brasil, eles estão em, se não me engano, entre 10 ao 15. E o Brasil é o primeiro mercado deles. Eles nem tinham colocado o Brasil no mapa no início. O Vinalp, a gente está com um projeto muito interessante com o Vinalp de reaproveitamento de esterco ovino
Então, esses são alguns exemplos, se vocês quiserem tirar uma foto e pesquisar depois sobre elas, sem problema. Bem, é isso que eu queria falar, não vou me estender mais, quis ser bem didático e muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, André. Sim, última coisa. 10 segundinhos. A gente fez essa colaboração com o Congresso Internacional de Bioinsumos esse ano, em maio, há pouco tempo. Vocês têm exemplos de tecnologias que a gente acompanhou nesse folheto que o Delfão vai passar para vocês. Aí vocês podem consultar depois, com mais tempo, o tipo de tecnologia que a gente acompanhou. Muito obrigado, gente. Obrigado, André. Bom, eu vou. Normalmente a gente chamaria aqui para sentar, mas acho que vai assistir melhor se ficar sentado ali as próximas apresentações na plenária. Depois, no final, tendo a possibilidade, a gente chama aqui para algumas perguntas. Eu vou chamar o Burkhard, tá bom? O Burkhard, vou apresentar o Burkhard Hormann, da Colossal Fish, sobre o cenário de aquicultura. É uma empresa de tecnologia verde, impulsiona a inovação para a aquicultura, está aqui no evento, né, com o espaço. Por favor, Burkhard. Hello, so my name is Burkhard Hormann, as you mentioned. So I would like to talk to you in English because you just arrived from the lunch, and so you're tired. So you know, I'm speaking English. So you have to concentrate and will be with me together now. So the point today is we are talking about innovation and technologies in the agenda of 2030. That means we are now too much people in the world, and we need to have food. So let's see. No. Okay. In the actual situation, we are 8 billion people in the world. And from this one, we have 17 of those are living in the North region, and 83% of those of all living in the South. That means to alimentate these people, we need to have solutions. And one of the solutions is to have a sustainable protein we need to have. That means, and as well, if you're going to see where are the people, most of the people living, we have here and on this one, in the North region, which is very rich and which has a good income and can supply as well with a good protein, live in the rich area. It's only represent 2% of the world population. The most world population is in the South, which means there is not a good access to have a rise in the reason of protein. You need to know. To come against the Agenda 2030, that means we have on this point agriculture focused. We need to see how we can feed. The goal number 2 is the hunger, how we have the goal 12, 14 was below the water, and the partnership achievement. If we think about agriculture and looking to fish as a protein, we need to know there's as well the consumption of carbon oxide production. If we can have produced a protein by normal animals. By a cow in the world, we have 337 tons of carbon oxide going to produce for 1 ton of consumption. We have then 76, and of course the best one is fish with 9.8 tons per 1 ton of protein production. To face this challenge, it means to see how we're going to feed the world. We have to see the most impact of the agriculture. Means what is standardized now, we see it what it is in Chile, what it is here in Brazil, starting with the last government. It was also accelerating the fish production. That means in cages. So there's a pollution, a huge pollution in the water. Chile has an issue, so the water production of this fish will be 2040, has to be on the landscape. In Norway, they have as well, started with one. And so the fish production we have now is a huge environmental impact. We have facing as well overfishing. There's not enough fish in the water to please, and we have limited resources. As you can see here, worldwide, the fish harvest was, and the last one was, of the fish population was in decreasing.
and increasing as was the fish production is aquaculture is the source and the possibility to have to achieve the goals of 2030s. The prognosis for the protection from the FAO is seen how we produce in a RAS system and without a RAS system. I will be explaining what a RAS system is. Will be fine. So the fish as well is a huge, when we have an environmental impact and resources. When we're going to produce 1 kilo of fish, how much of feed do we need? We need only 1 kilo of feed to produce 1 kilo of fish. If we're going to produce 1 kilo of cattle, we need to have 7 to 10 kilo of feed to produce 1 kilo of protein by a cattle. And when you're going back to the situation is, let's see here in the south region, who have the impact, who has the money to buy it and to alimentate this. So we need to have alternative resources. So there's only one solution. The solution is fish production. And as I mentioned, the standardized fish production is not the right way. It's a RAS system. We see this with me and my partner, Martin. We're going to do this. And the RAS system is a recircling system. And this system is we just change the water by biofilter. So they can produce on land, not in the mare. You're going to produce the fish anywhere where the demand is. For instance, we can produce it in front of this downtown of São Paulo and the downtown of Rio and as well. But if you can see here, if you can remember, the growth of global fish production is growing rapidly. 89% of the population, of the fish population, is running out of stock. So there's not enough fish in the oceans. So we need to have an alternative of production ones. Another point is more than 90% of the Brazilian fisheries are artificial in a small scale. So we need to have an industrial production, how we can produce the fish where the demand is. And we don't have such enough demand. So then the technology is such as a RAS system I mentioned, is the biofiltration remote monitoring system. That will be the point. We can visiting, you can overviewing the production. Using renewable energies, that means kinds of external energies, solar and anyone else. Benefits of these technologies are resource efficiency, reduce the environmental impact, improve monitoring, so Internet of Things. That means how we can give small producers and simple producers the access to produce a fish. So it can, just like an apple, we give them a production one. And the next point is how these small producers have access to buy this kind of plants and of these technologies. So we're going to track our systems by the tokenizations. So every process will be in the global, within a blockchain technology in one hand, and also the financing. So we have created the Refinex platform, was a Swiss investor company. Not you, but another one. And this allows small scale and mid-size agri farmers to get into this system, into the market, because normally they have the great obstacle is they go to the bank and have some loans. They have a process and takes 2, 4, 5 years if you get the job. With this platform, you can achieve a funding around about 3 months or 4 months because it's tokenized. So you have every process will be going into blockchain, and you get a certificate number, and you can sell this. There's no more possibility of making some tricks and anything. This is open as well the gates for investors to come into this market in this region, which are in the global south, to get there the markets, to invest in this markets. So
what we also think is that agriculture is important for the rural communities and coastal regions. Talking about Africa. Most of, or 1 minute? 2. Okay. So our idea is also to create this kind of system in cooperativas. So that means we build an island situation and all the small producer can access us. So the consumption is for the RUS system has the prominent role of sustainable development of the Agenda 2030, especially in the Global South. RUS system is the new technology. And in this context of the Global South, RUS can provide a response of the shortage and minimize the ecological impacts. In short terms, tokenization in RUS systems are the solutions. What we are thinking is the one. Okay, thank you so much. Less than 1 minute. Okay. Thank you very much, Furka, muito obrigado. Pontual como bom alemão. Bom, agora eu vou chamar o Fábio Ramos. Fábio é fundador, sócio da AgroSuíça, empresa de mais de 40 anos de consultoria, muitos projetos na área da agricultura enfim, pode falar um pouco da AgroSuíça e do próprio, um pouco das atividades recentes, né, Fábio? Bom, boa tarde a todos. Na verdade, nós estamos aqui hoje para mostrar um pouco do projeto WIPO-GREEN, a fase 3 desse projeto. Mas para dar uma introdução ao assunto, eu gostaria de... Espera aí. Falar um pouco da AgroSuíça, para poder entender o contexto que a AgroSuíça se deparou com esse projeto da WIPO-GREEN, né? A AgroSuíça é uma empresa que tem 40 anos no Brasil. Ela foi fundada por 2 suíços. A proposta, em 1982, era fazer consultoria no agronegócio no Brasil. Isso demorou alguns anos para acontecer, né? Somente no ano de 2002 que nós começamos a ver o que era o agronegócio brasileiro, né? Então, a AgroSuíça ela tem uma atuação no Brasil, alguns países da América Latina, na África, e nós temos uma relação até hoje com a Suíça e com Portugal. Eu tenho um sócio que mora em Portugal, responsável pela atuação da empresa aqui na África. Espera aí. Ué. Está viciado isso aqui? Bom, só para falar um pouco da história, né, a empresa, fundada em 1982, ela começou a fazer gestão de projetos na área agropecuária e agroindustrial, né? Durante muitos anos, nós chegamos a administrar empreendimentos agropecuários e agroindustriais no Brasil, né? Com muita dificuldade, porque naquela época, né, o país ainda não tinha essa estrutura, as cadeias agroalimentares não eram organizadas, então ficava muito difícil a gente ter êxito no nosso trabalho. Mas foi possível fazer um grande diagnóstico, né? Entrando na década de 90, nós começamos a incorporar os serviços socioambientais nos projetos de desenvolvimento rural. Então, a AgroSuíça é uma empresa que, desde sempre, né, ela já estava olhando o que está acontecendo hoje. O que o André apresentou aqui é a pura verdade. O que o Burger também mostrou é pura verdade. Nós estamos diante de uma mudança profunda, de uma revolução no setor agrícola e na aquicultura, né? E na bioeconomia que nós estamos vendo aí no evento, tanto de tecnologia inovadora e discussão sobre isso está tendo, né? No ano de 2000, nós incrementamos as parcerias internacionais e consolidamos o nosso portfólio de produto com viés de sustentabilidade. Ou seja, não tinha um projeto que a AgroSuíça, um serviço que a AgroSuíça fizesse que não tivesse a discussão da sustentabilidade. Se nós tínhamos um cliente de agricultura convencional, usuário de agrotóxico, a nossa missão era fazer esse cliente reduzir o uso de agrotóxico e, por muitas vezes, né, não aplicar mais agrotóxico, revertendo esse sistema de produção de alimento em produção orgânica, produção alternativa,
e qualquer modelo que buscasse o diálogo com a natureza e com a sustentabilidade. E em 2023, quando a empresa, né, completa aí a sua maior idade, de 40 anos, né, a empresa ela trabalha numa visão dessa inovação tecnológica que está ocorrendo, e a nossa missão daqui para frente é entender essa mudança grande que está tendo em todo o setor agrícola mundial, né, e poder prestar um serviço de excelência, né, continuar prestando serviço de excelência. Eu queria fazer um adendo à palestra do André, que a pesquisadora que estudou a microbiologia do solo e descobriu a fixação no nitrogênio, né, das bactérias, Joana Domerheim, já falava isso tudo que está acontecendo. Eu estudei na Universidade Rural e pude estar junto da Embrapa Agrobiologia, que tem todo esse conhecimento profundo, como outros centros de pesquisa brasileiros, mas que já falavam. Na verdade, o Brasil está atrasado nessa alavanca que ele está tendo. Né, a gente viu claramente o seguinte, né, os países do hemisfério norte hoje vêm para cá para poder desenvolver suas matrizes tecnológicas. Então, isso é uma prova que o Brasil detém essa capacidade e que nós já tínhamos isso, mas por vários motivos, na abertura do Cerrado, né, na década de 90, nós participamos da abertura do Cerrado, e na década de 2000, a abertura da Amazônia, né? Tive muito cliente que eu chegava lá, ele estava desmatando mesmo para poder introduzir uma pecuária inviável ou introduzir uma soja e milho inviável na Amazônia, no estado do Pará, Tocantins, etc. e tal. Bom, isso aqui é só o portfólio do nosso serviço. Nós estamos com um stand aqui na feira. Quem tiver interesse de conversar conosco, estamos à disposição. Tá? Nós sempre tivemos esse viés aqui, de introduzir a ciência da agroecologia, a produção orgânica, agora, né, com toda essa força que a indústria está se posicionando, a agricultura regenerativa, e nós temos um bom know-how e metodologia de sistemas agroflorestais. Até trouxemos algumas mudas ali, fizemos ali um mostruário para demonstrar o que a AgroSuíça vem fazendo. Se eu tiver que somar quantos hectares que a AgroSuíça já reverteu em sistema sustentável, eu acho que a gente chegaria num número bem grande. Então, estamos aí hoje também incorporando no nosso modelo toda essa questão do serviço ambiental, do cálculo de carbono, né, da água, que são assuntos que já estavam incorporados na empresa desde sempre. O projeto de aceleração WIPO-Green, o WIPO-Green é a entidade mundial de propriedade intelectual, aqui no Brasil, representada pela OMP, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né? Esse projeto ele chegou aqui no Brasil há 2 anos atrás, a AgroSuíça foi a mandatária da primeira rodada, e nós fomos mandatários agora da segunda rodada, e possivelmente vai ter mais uma rodada. Esse projeto ele quer promover a inovação tecnológica de tecnologias sustentáveis, né? Conectando provedores, ofertantes com as demandas dos produtores e dos empreendedores, né? Para contribuir com a aceleração de solução tecnológica. O INPI, né? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é um interlocutor do projeto aqui no Brasil também, certamente, e o projeto tem a participação da Argentina, do Chile, do Peru e do Brasil. Certamente o Brasil, com toda essa revolução, né, de mudança de matriz tecnológica, há de se pensar nos licenciamentos, nas patentes. O Brasil tem muito pouca patente, né? Se a gente for ver, quem entende de patente é o INPI e alguns centros de pesquisa que estão dialogando, pegando patente, ou a grande indústria, né? Fora isso, você tem todo um contingente de técnicos e de instituições que estão fora dessa discussão, né? Eu costumo dizer assim que o Nordeste brasileiro é o maior centro de criatividade e de tecnologia alternativa que nós temos, porque o Nordeste, pelas condições que no campo são muito difíceis, então nós temos... O que houve aqui? Bom, então, realmente o Brasil tem assim um campo vasto de inovação tecnológica. Rapaz, esse aparelhinho aqui não está funcionando direito.
O projeto, então, ele levanta os desafios tecnológicos. Nós tivemos 3 temas do projeto. O primeiro tema, energias alternativas renováveis para o setor agrícola, né? O segundo tema, mecanização sustentável e o manejo integrado de pragas, né? E o objetivo final é que a gente tenha as soluções tecnológicas atendendo às demandas, principalmente considerando a mudança climática, considerando a segurança alimentar e a preservação do meio ambiente. Temos uma metodologia desenvolvida ao longo desse tempo. Já deixo o convite aqui para uma próxima rodada. Quem empresas e empreendedores e centros tecnológicos que queiram se aderir ao projeto, né? Nós temos um processo de apresentação do projeto. Se houver adesão, né, os parceiros continuam. Se não tiver adesão, né, existe um agradecimento a quem se propôs trabalhar. Tendo a adesão, nós desenvolvemos a apresentação de ficha da necessidade e da solução, promovemos reuniões virtuais com os projetos que foram demandantes e provedores, nós promovemos matchmakings, webinar, eventos. No próprio Green Rio está sendo um objeto de apresentação do projeto e de discussão desses temas, e, posteriormente, todas essas informações vão para o marketplace da WIPO Green, dando uma visibilidade mundial àquela tecnologia ou àquela demanda, né? E é promovido um catálogo para essa divulgação, né? O resultado do projeto, nós começamos lá com 75 potenciais fontes de demanda e necessidade. Nós temos uma equipe técnica que, ao final, eu vou apresentar, né? E nós dialogamos com essa rede que a equipe técnica tem. Nós saímos dialogando com produtores individuais, produtores coletivos, associações, cooperativas, empresas privadas, para identificar as demandas. Dessas 75 potenciais fontes de demandas, nós selecionamos 38 fontes, fizemos contato e iniciamos o processo, né? Posteriormente, a identificar a demanda, e aí eu faço um adendo, que aqui no Brasil a gente tem um problema... Está acabando já? Tá, 1 minuto. Então, aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério de demanda. Quando a gente vai identificar a demanda, a primeira demanda que 90% de quem passa para a gente, qual é? Financeira. Eu preciso de financiamento, eu preciso de investimento, né? Então, esse é um grande desafio, né? Posteriormente, nós realizamos 12 encontros virtuais de matchmaking, onde a gente coloca as duas partes num debate, na maioria dos casos virtual, para afinar os interesses, né? Posteriormente, a gente coloca na plataforma 12 necessidades e 24 soluções, que estão se dialogando já, né? Fazemos um webinar, que já aconteceu, desenvolvemos o catálogo e fazemos a interlocução dos potenciais negócios. Então, o final do projeto nos leva a tentar aproximar relações comerciais entre as partes, né? Isso aqui é só para mostrar que nós criamos uma metodologia para poder realizar o levantamento de demanda. Então, a gente considera presença do cliente frente ao mercado, capacidade de colaboração e participação, representatividade, capacidade de adoção da tecnologia. Fazemos um ranking para poder selecionar as tecnologias. Posteriormente, nós fazemos o upload. Aqui é só um visual aqui da plataforma da WIPO Green. Vocês podem lá visitar a plataforma, é bem rica. Fazemos o upload das soluções tecnológicas com descritivo das tecnologias, ou seja, isso tudo aqui já passou por um processo de análise técnica da equipe técnica e que já está pronta para qualquer um entrar na plataforma e ter o diálogo com o provedor ou com a demanda, né? O nosso webinar, né, que foi altamente participativo, um momento de muita discussão, né, de apresentação de algumas inovações. Opa. O catálogo, que é, né, elaborado e depois ele fica disponível a todo mundo. E, finalmente, a equipe, né, eu, o Eduardo Azeredo, que é meu sócio na Agro Suíça, o Álvaro Werneck, que participou e dá um apoio fundamental ao projeto, o Richard Scheret, que está aqui com a gente, coordena a área técnica do projeto, a Mônica e o Tom Vidal, a Mônica também está aqui no evento. Essa é a equipe, além do suporte da equipe da Agro Suíça, que dá todo o apoio. Estamos aqui com a Vânia, o Chiquinho, que também fazem parte dessa equipe. A Agro Suíça pretende renovar
esse contrato para o ano que vem, né? Aumentando a possibilidade desse diálogo. Então, eu vejo que o momento é totalmente fértil para isso, né? Tem muita coisa a ser discutida e muita coisa a ser ainda desenvolvida para essa nova economia que se dá aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Eu vou chamar já o Rick para a gente, que às 4 horas a gente tem um outro painel, mas a gente consegue concluir. Inclusive, provavelmente as perguntas a gente deixaria para o final ali para o pessoal poder conversar ali fora. O Rick Shakeman, sobre iniciativas de Israel. O Rick, ele é presidente da Confederação Nacional das Câmaras de Comércio Brasil-Israel e é sócio fundador e diretor da Arpia Capital. Rick, por favor. Obrigado, Álvaro. Obrigado pelo convite. Não sei se a Bia está aqui, mas obrigado pelo convite também. E é um prazer sempre estar de volta aqui na nossa casa, né, no Rio de Janeiro. Eu não sabia que era tão formal, eu pensava que era mais um debate. Eu vou falar um pouquinho de Israel, para vocês terem uma ideia. No futuro tem algumas palestras minhas online que vocês podem puxar, que a gente detalha o ecossistema, mas Israel hoje está entre os 3 maiores ecossistemas de inovações do mundo. É de longe o maior investidor em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e inovação do OECD, em termos de percentagem. Então, hoje já está mais ou menos 4,5% do investimento em pesquisa e desenvolvimento, sem contar a parte militar. E, com isso, eu gosto de botar aqui para o Brasil, porque eu acredito que a gente também pode replicar isso aqui. 15% do PIB de Israel é tecnologia e inovação, 50% da exportação da indústria israelense é tecnologia e inovação. Então, tudo que vocês estão usando de eletrônicos, equipamentos, software, comunicação, telecomunicação, etc., tem alguma coisa que foi desenvolvida em Israel. Então, quando você bota lá o www no site, um dos desenvolvedores da internet foi um cientista israelense do Instituto Weizmann. Dos 24 remédios mais vendidos no mundo, 8 foram desenvolvidos lá no Instituto. E você tem hoje um ecossistema que criou mais ou menos 10.000 startups, e nesses últimos 5 anos você teve um investimento ali de algo em torno de foram 170 fundos que captaram 18 bilhões de dólares, desculpa que eu estou fazendo isso de cabeça, 18 bilhões de dólares, e um investimento nos últimos 8 anos, mais ou menos de 60 bilhões de dólares. Tá? Entre os países que mais abrem capital no Nasdaq, Israel é o 3º, então é Estados Unidos, China, depois vem Israel. Hoje Israel está com mais de 50 empresas que foram abertas nesses últimos 10 anos e deve ter hoje mais de 120 ou 130 empresas no Nasdaq, tá? Que são israelenses. Pô, Gustavo, você está aqui? Então, assim, hoje Israel se posicionou como uma desenvolvedora de tecnologia e inovação, e a boa notícia aqui para o nosso debate hoje é que, em grande parte, as empresas que estão surgindo desse ecossistema de inovação israelense são de Climate Tech. Se você puder passar para o próximo slide. Tá? Então, aqui tem um pouquinho do overview. Então, você tem desde energia, administração de carbono, de ativos, toda a parte de carbono, logística, comida, bebida, água. Tá? Então, quando a gente fala de Brasil, para vocês terem uma ideia, hoje a Câmara está em 16 estados. Dos 16 estados, hoje 6 estados estão trabalhando no tema de agro. Em grande parte, a gente entra na parte árida, semiárida dessas regiões, para criar distritos d'águas, para criar toda a parte de estrutura para poder fazer agricultura. Tem 2 regiões icônicas no Brasil que vieram desses ecossistemas. Um é Petrolina, em Pernambuco, que hoje é o maior
exportador de frutas do Brasil, e na Bahia também. Agora a gente está indo para Minas Gerais, Goiás, tem Mato Grosso, tem Paraná. Então, a gente tem muito trabalho e tem que fazer muito mais trabalho aqui no Brasil dentro desse tema. Tá? A gente pode falar desde... e aí, você falando de oportunidades em conjuntas, tá? Desde inteligência artificial para o setor de clima e agrícola. A gente pode falar de baterias de lítio. Então, Israel, com esse tema de novos materiais, a gente tem laboratórios incríveis. Pode passar para esse próximo mesmo. A gente pode falar de baterias de lítio e como é que se segura a energia e administra a energia. Então, por exemplo, o Brasil hoje está mudando a matriz de energia elétrica, né? Está indo de uma matriz que é basicamente binária para uma matriz que é espalhada, né? Com energia solar e eólica e etc. Então, você tem toda essa parte de administração de energia. Na parte de transporte, é muito interessante. Israel é um país que, quando produziu um carro horrível nos anos 70, feito a fibra de carbono, que não durava. Hoje não produz absolutamente de carro, nenhuma peça de carro, nada, absolutamente nada de carro. Mas hoje toda a inteligência de mobilidade do futuro, desde visualização gráfica, parte de chips, computacional, visão, equipamentos eletrônicos embarcados e etc. Israel está se desenvolvendo. Intel comprou uma empresa chamada Mobileye, que ela vale mais... Ela foi vendida por uns 15 bi de dólar. Ela volta para o mercado agora, provavelmente por um valuation aí de 50, 60 bilhões, se não for mais. Tá? E aí tem essa parte de construção também, que o Brasil é gigante. Então, você tem desde impressão 3D, novos materiais, equipamentos, chips, né, internet das coisas para tudo se comunicar e etc. A parte de carbono tem muita inteligência. Então, mencionaram aqui o BIM e outros sistemas de construção e de administração de informação. Então, hoje a gente está trabalhando com florestas, com áreas degradadas, estamos trabalhando com informação, administração de risco de informação para o crédito de carbono. Israel quer cada vez mais se envolver dentro desse setor, e a parte industrial, que aí é um leque gigante para Israel também. Então, tudo isso volta a esse tema de Climate Tech, que a gente tinha combinado de falar aqui um pouquinho, e eu quero deixar só uma palavra aqui, que quando a gente trouxe o Bibi, aliás, quando a gente estava lá em Israel com o Bibi, não quando trouxe para cá, mas ele falou uma frase muito interessante, né? O Bibi Netanyahu, se vocês não conhecem, é o primeiro-ministro de Israel. Ele foi responsável por ter feito toda a matriz financeira do país há mais de 20 anos atrás, e é provavelmente o líder mais longínquo que tá hoje no poder. Ele falou uma coisa que eu acho espetacular entre Brasil e Israel. Se o Brasil é o bolo e está entregando o bolo para o mundo, que Israel seja o fermento desse bolo, né? Então, que a gente possa trazer tecnologias. Israel não está aqui para competir com o Brasil ou vice-versa. Na Câmara, a gente tem muito claro como a gente está trabalhando entre as duas regiões. Então, hoje, nós temos 4 bilhões de balança comercial entre Brasil e Israel. São mais de 400 empresas que estão trabalhando nas duas regiões, tá? Empresas brasileiras em Israel, empresas israelenses no Brasil. Nós queremos chegar a 1.500 empresas e a gente quer chegar a uma balança comercial de algo em torno de 10 bilhões de dólares. Tá? Isso a gente vai fazer com Climate Tech, com agricultura, com segurança cibernética, com internet das coisas, com venda de todos os tipos de produtos industriais que a gente tem aqui do Brasil para lá. Ao mesmo tempo, como Israel acabou fazendo um acordo bilateral com outras regiões do Oriente Médio, foi feito... by the way, a gente tem um acordo bilateral entre Mercosul e Israel,
qualquer produto que vocês comprarem israelense ou brasileiro que a gente queira levar para Israel não paga imposto. E então, muita da tecnologia que vocês estão comprando hoje da Europa, dos Estados Unidos, que eles intermediam para o Brasil, a gente pode comprar direto de Israel sem imposto. E mesma coisa, produtos brasileiros sendo levados para Israel. E com isso, Israel fez um acordo abraâmico na região do Oriente Médio, e essa região hoje é a região que mais cresce. No nosso entendimento, é a nova fronteira para o Brasil, é a região que tem 500 milhões de habitantes, em lugares como Arábia Saudita, Emirados, Catar, Bahrein, Israel, tem uma renda per capita maior do que a Europa. Então, como foi falado aqui antes, a gente pode olhar para novas fronteiras, para exportar produtos brasileiros, para fazer pesquisa e desenvolvimento, investimento, co-investimento e oportunidades de negócios numa região que tem 500 milhões de habitantes, que tem um poder de compra forte e que está precisando dos produtos brasileiros. Então, com isso, a gente tem uma atuação a nível nacional, estamos atrelados aos parques tecnológicos, às agências financiadoras, às confederações, às associações e etc., que estão discutindo esse tema de agricultura, de clima e etc., para realmente desenvolver novas tecnologias em conjunto. Para vocês terem uma ideia, hoje, o Brasil deve ser o 5º maior comprador de tecnologias israelenses, é um early adopter, e Israel, o Oriente Médio, a gente consegue aumentar o nosso fluxo de balança comercial pelo menos umas 5 vezes. Tá? A gente está botando um target de 3 vezes, mas a gente acha que dá para chegar umas 5 vezes. E é isso. O que vocês tiverem ideia, que vocês pensarem de tecnologias disruptivas, de novos materiais, de inteligência, de software, o que vocês acharem que vale a pena desenvolver em conjunto, a Câmara está à disposição, Israel está à disposição de vocês, e a gente pode desenvolver em conjunto oportunidades. Tá? Nós estamos em 16 estados pelo Brasil, Estados Unidos, Portugal, Israel e Suíça, e estão à disposição. O que a gente puder fazer está aberto para vocês. Foi rápido. Muito obrigado. Foi ótimo a gente conhecer sobre Israel, conhecer sobre o trabalho do Burka, da França, da AgroSuisse, pela Colossal Fish, né? Obrigado a todos aí pela participação. Eu vou deixar para quem tiver perguntas, para, por favor, fazer talvez em outro momento ali fora, ou se quiser continuar direto agora para o próximo painel, que a gente tem às 16 horas, já o painel seguinte, que a gente, enfim, vai encerrar agora e vamos dar prosseguimento, tá bom? Muito obrigado a todos. E quem quiser continuar na sala será muito bem-vindo. Vamos falar de descarbonização e finanças verdes também.